Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta quarta-feira, que é dia de reflexões no lar. E como vai sendo o hábito, nós fazemos estas nossas reflexões este ano, 2023, com base no livro Sabedoria, a Lei de Deus no Pensamento dos Homens, que é um livro muito sábio de facto. Ele foi psicografado pelo nosso irmão João Nunes Maia, e foi ditado pelo Espírito Maria Nunes. Maria Nunes, enquanto encarnada, foi mãe de João Nunes Maia. E nós temos vindo a seguir os ensinamentos deste maravilhoso livro, como sempre fazemos, abrindo-o ao acaso, pela inspiração maior e refletindo sobre a lição que nos cai. Hoje, a lição que nos calhou é a número 100, intitulada Governo, e quem tiver o livro está na página 217. Mas antes de começarmos a fazer as nossas reflexões, vamos elevar o pensamento ao mais alto. Quem quiser fechar os seus olhos para melhor se inspirar, para descontrair, para melhor focar a sua atenção, esteja à vontade. Vamos respirar serena e profundamente, elevando o nosso pensamento até ao nosso Pai Celestial, que tudo Ele é luz, bondade e beleza. Tudo Ele é energia e amor e de fraternidade. Nos envolve a todos como a luz do sol, só que maior, mais radiante, ainda mais pura. E vamos nos ver envolvidos por essa luz maravilhosa, que transmuta em nós tudo aquilo que é denso, pesado, que nos prende a liberdade de pensar, de sentir e de agir. E vamos pensar com amor, como nos ensinou o nosso Mestre, amado Cristo Jesus, quando andou pela terra, que continua a inspirar-nos através do pensamento nas nossas intuições, através das boas leituras que, inspiradas por ele, são ditadas pelos espíritos de escola, pelo menos espíritos mais sábios do que nós, que já vivenciaram esta escalada e que já estão numa escala de aprendizagem, de maior amplitude consciencial. E assim, nesta paz e nesta harmonia, agradeçamos o momento de estarmos aqui todos reunidos em nome dele, para com ele refletirmos, para com ele aprendermos e para com ele estarmos em harmonia e paz. E fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja, com a tua graça. Queridos companheiros, como eu estava a dizer hoje, é a lição 100, intitulada Governo. E não podia ser mais oportuna, não é? Nós estamos, de facto, a viver momentos de governos conturbados. E costumamos sempre dizer que essa conturbação tem a ver com quem está com a responsabilidade em si. Será? Será que só as pessoas que assumem os cargos de coordenação e gestão, de direção dos países, da direção dos continentes, ou dos grupos económicos, ou dos grupos sociais, ou dos grupos educacionais, enfim, quem tem a responsabilidade
de direção, de comando, de orientação, a responsabilidade é só deles? Vamos refletir sobre o governo e vamos ouvir o que nos diz Maria Nunes. Esta lição começa com uma frase de Miramês. E a frase diz o seguinte: um governo deve compreender para ser compreendido, servir para ser amado. E eu, quando li esta lição, e fiquei, confesso-vos, surpresa por nos ter calhado hoje esta lição, como fico muitas vezes. Às vezes nós temos uma intuição e ela nos parece pouco lógica ou desenquadrada, não é? E depois, quando vamos refletir, quando vamos ler, quando vamos pensar, entendemos o porquê. E quando eu comecei a ler esta lição e li a frase de Miramês, eu realmente fiquei impactada. Porque refleti no princípio maior de servir. Refleti na imagem que tenho de todos os grandes líderes espirituais. E se nós formos pensar neles, nós vamos ver que todos eles tiveram um papel humilde, que todos eles serviram um bem maior, que todos eles tiveram uma postura discreta, serena, harmoniosa, e todos eles serviram a todos. E foram, e são, agora já não neste plano, assim pensamos, embora sempre connosco, não é? Os grandes líderes espirituais. E quando nós pensamos nos grandes líderes espirituais e pensamos assim, não é? Devido ao incentivo da frase de Miramês, nós somos levados a fazer comparações. Porque nós vivemos num mundo dual, não é? Nós vivemos num mundo ainda de terceira dimensão, ou um mundo ainda, se quiserem, de provas e expiações, provas e expiações dual. E, portanto, temos sempre a tendência, em algum exemplo que nos aparece, alguma leitura que fazemos, em algum texto sobre o qual refletimos, de fazer uma comparação. E, claro, não foi exceção, não é? E fiz uma comparação e comparei os líderes espirituais com os líderes materiais, ou os líderes da matéria, os líderes da economia, os líderes da política, os líderes da ciência, os líderes das instituições de educação, enfim, aqueles que têm a responsabilidade, ou que chamam a si a responsabilidade, de conduzir um núcleo. E vi que, de facto, ainda muito temos a aprender, não é? Vamos ouvir os ensinamentos, então, de Maria Nunes. O que é que ela nos tem a dizer com respeito ao governo? E diz-nos assim Maria Nunes: mesmo que isso lhe pareça fora de lógica, todo o governo deve meditar com sinceridade no que deve fazer, para fazer melhor o que deve ser feito. E aqui nós já paramos para pensar, não é? Quando nós falamos em meditação, e quando nós falamos em meditação em termos mais correntes, não é? Com licença. Quando nós falamos em meditação entre nós, os amigos, os familiares, os companheiros de jornada, meditação para nós ainda para quem não faz, um conceito difícil de abarcar na nossa cultura ocidental. Maria Nunes vem-nos aqui dizer que os governos deviam meditar. Deviam meditar no que deve fazer para fazer melhor o que deve ser feito. E meditar não é só refletir. Meditar tem uma abrangência muitíssimo maior, não é? E explica ela.
A meditação torna-se uma oração pelos fios da prece. Surgem da parte de Deus soluções necessárias onde o benefício é grandioso. Portanto, a meditação torna-se uma oração pelos fios da prece. E porquê? Porque meditar é refletir e é religar, e portanto religa pelos fios da prece a mente do encarnado à essência maior, a Deus, onde as soluções para os problemas ou para a conduta de vida vêm por inspiração de forma benéfica e grandiosa. E aqueles que não são religiosos ou espirituais? Aqueles que entendem que são materialistas e entendem que o mundo que gerem, onde vivem, nada tem de divino. Esses também são inspirados por Deus? Claro que são. Porque não depende da vontade do homem, depende da sua essência, depende do seu princípio criador. Há coisas que não dependem de facto de nós, e nós vamos tendo essa consciência à medida que vamos estudando, e à medida que vamos refletindo, e à medida que vamos meditando. E ouvimos vezes sem conta: eu não acredito em Deus, eu não sou religioso, eu não sou espiritual, eu não acredito no espírito, eu acredito no que vejo, no que toco, acredito na matéria. Muitas vezes esses irmãos nossos são pessoas de grande espiritualidade, porque na sua ação, na sua conduta, na sua ética, na sua forma de liderar os outros seres, têm de facto condutas muito ligadas, muito conectadas às leis divinas e leis maiores, que eles não aceitam por racionalidade, mas também não aceitam por desconhecimento. Contudo, são mais do que muitos espiritualistas, mais do que muitos religiosos, o que é muito curioso, não é? E o que nos levaria aqui a uma outra área de reflexão. E, portanto, a meditação torna-se assim essencial, quer o ser seja ou não consciente da sua espiritualidade. E continua Maria Nunes: quem está num posto de comando não pode alimentar o egoísmo, nem ser tomado pelo orgulho. Ele é, por assim dizer, um pastor que dirige um rebanho. Em tudo o que fizer, há de ser envolvido pelo dever de servir como pai e mãe da comunidade a que pertence. Reparem a profundidade destas reflexões. E é nesse ambiente de fraternidade que será sempre amado e induzido para as melhores orientações de como conduzir-se e conduzir. A regência de um país torna-se uma responsabilidade grandiosa. É realmente uma prova imensa. É uma prova a que os seres que têm esta função, a que os seres se comprometeram, a que os seres se ligaram, a que os seres se responsabilizaram e aceitaram vir nesta encarnação com essa responsabilidade grande. É uma prova imensa. São vidas e mais vidas que esperam das mãos da administração o que anseia para a paz, para a sua paz e a paz da sua família. Falando do governo de uma nação, a razão nos faz lembrar do dirigente de um lar, que nos parece uma nação em miniatura, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Uma casa de família é uma célula de grande organismo nacional, e esse nos parece outro planeta, isso nos parece outra do planeta e a Terra, uma partícula do ciclópico corpo universal. Eis que é preciso que tudo se encontre em perfeita harmonia para que o amor circule em todos os vínculos.
Portanto, vejamos como nós podemos ter aqui o efeito de espelho e de sintonia e de sincronicidade entre as células constituintes de toda uma estrutura universal, começando pela célula familiar, a célula de uma nação, a célula de um planeta, a célula do universo. Tudo tem o mesmo princípio de união, tudo tem as mesmas leis universais, tudo se reflete no mesmo princípio de harmonia e de paz. Se você deseja a paz no seu caminho, não pode esquecer-se de trabalhar essa paz dentro de si, em todas as áreas dos sentimentos. Não partindo dessa premissa, não encontrará tranquilidade, porque ela depende dos nossos próprios esforços na inspiração que Deus nos dá todos os dias. Convém pensar nos talentos ofertados. E aqui lembremos-nos da parábola dos talentos, não é? Dos talentos ofertados a todas as criaturas para serem desenvolvidos como patrimónios sagrados, os dons da vida. Os dons da vida são estes talentos ofertados, são estes patrimónios sagrados. E todos nós, sem exceção, temos dons, nascemos com eles. Uns mais ostensivos, outros mais discretos, uns mais reconhecidos por este mundo materialista, outros menos. Mas aquilo que é importante não é a importância dos dons ou o reconhecimento dos mesmos. O que é aqui importante é a consciência do ser que detém esses dons na forma como os aplica no dia a dia, na forma como os põe ao serviço do bem maior. E aqui sim, é por isso que viemos todos com dons. Sim, é por isso que eles são patrimónios sagrados, porque eles foram talentos que nos foram oferecidos para que nós fizéssemos bom uso deles. Recordem-se da palestra, da parábola dos talentos, não é? E todos os temos. Não convém criticar o supremo mandatário de uma nação. Entretanto, é bom e de justiça que se o ajude na altura das possibilidades. Ou seja, nós somos muito rápidos, não é? Todos nós, mais uns que outros, mas somos todos muito rápidos a julgar, somos todos muito rápidos a criticar, somos todos muito rápidos a questionar. Por diferentes circunstâncias, que agora não vêm aqui ao caso, em diferentes países, com diferentes governos e governantes, nós somos sempre muito questionadores. Às vezes fazia bem nós perguntarmos a nós mesmos se nós estivéssemos lá, como é que nós faríamos? Se nós estivéssemos no papel daqueles governantes, como é que nós agiríamos? Nesta ou naquela situação, como é que nós pensaríamos? E convém, como aqui nos diz Maria Nunes, que é bom e de justiça que se os ajude na altura das nossas possibilidades. E aqui uma das ajudas, por exemplo, é não criticar, é tentar entender, é tentar harmonizar. Porque os seres que estão nessas funções, além de terem provas enormes, e o índice de falharem essa prova de vida é muito alto, porque a prova é muito exigente, de muita responsabilidade e de muita tentação. Nós também fazemos parte de todo o processo desses governantes, porque somos por eles governados, porque fomos nós que votamos neles, porque fomos nós que criamos as situações em que eles se encontram, de uma forma direta ou de uma forma indireta, não é? E, portanto, devemos fazer aquilo que nos é possível para que os processos dos diferentes governantes
seja o mais harmónico e o mais útil às sociedades por eles governadas. Os meios são inúmeros, diz-nos Maria Nunes, dependendo da índole de cada um para a cooperação do bem onde se encontram. E esse administrador, ao ver e sentir mãos sem conta a ajudá-lo, passa a ser inspirado pela luz maior, pela grande família, a nação que dirige. A grande família de todos nós, a nação onde nós estamos, que é dirigida pelo governante que se faz representar, que normalmente é por nós eleito, se direta, indiretamente, faz tudo parte de um processo eleitoral, faz tudo parte de um conjunto de circunstâncias que leva a determinada tipologia de governante ao poder. E todas essas circunstâncias são construídas por nós no dia a dia. São construídas pelas opções que tomamos, pelos pensamentos que temos, pelas críticas que fazemos ou deixamos de fazer, pelo trabalho que desenvolvemos no nosso dia a dia, pela forma como exercemos os nossos direitos e as nossas liberdades, pela forma como exercemos a cooperação em sociedade. Tudo isso leva à eleição de governantes. Tudo isso leva à definição de uma tipologia de caráter, de uma tipologia de modus pensante de um governante. E, portanto, todos temos responsabilidades, porque eles são os líderes, são aqueles que nós elegemos para governar-nos a nós, a grande família deles. Povo e governo devem se amar, na sinceridade do termo, por ser uma só família. E todos que nela convivem têm as mesmas necessidades de compreender e ser compreendidos, as mesmas necessidades de amar e ser amados. Não estamos em guerra, mesmo que tivéssemos, teríamos que compreender as circunstâncias, porque a isso já somos levados em entendimento e somos levados a entender que todos somos irmãos. Não é só nos meios espirituais que somos irmãos. Nós somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos filhos da mesma centelha, da mesma energia. E somos pequenas centelhas divinas. E, portanto, todos andamos aqui para aprender, para evoluir, para amar e ser amados, para sermos felizes e fazermos os outros felizes e para compreendermos uns aos outros, ou seja, compreender e ser compreendidos. Todos estamos na mesma caminhada, todos entendemos o processo mais ou menos identicamente. Claro que sim, que vocês estão a pensar, Maria João, por amor de Deus. Não, é assim mesmo, nós temos que refletir nas coisas para além daquilo que nos é dado para entender, para além daquilo de que somos alvo de sugestão ou de hipnose coletiva, nós temos que entender para além das manipulações coletivas, nós temos que entender no âmago e no princípio de que nos foi ensinado. E foram-nos ensinadas as leis maiores, as leis divinas, cósmicas e universais, iguais para todos os seres no universo, para além das barreiras, das ilusões, dos interesses materialistas, das hipnoses coletivas e de tudo mais que nós sabemos que existe e que está aqui à nossa volta. E para fazê-lo, temos que seguir estes princípios que estão alinhados com a paz, com o bem e com a fraternidade. E temos que pôr o amor em ação, porque só o amor contagia em luz e em paz. E temos que o fazer.
Diz-nos ela: a nação que se inspira no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é feliz e caminha para a verdadeira libertação. O povo faz o governo que aspira pelos atos, e o governo faz o povo que merece pelos seus sentimentos. Esta frase é muito forte. Esta frase leva-nos a pensar muito e a refletir. Não mais podemos tolerar políticas separatistas quando todos somos irmãos e quando todos andamos aqui a caminhar para termos as mesmas coisas, aspirarmos à mesma felicidade, aspirarmos à paz para nós e para os nossos e para as nossas famílias nucleares, em comunhão uns com os outros. Somos nós que fazemos o governo que temos e temos que ter essa consciência. Não é por votarmos no partido ABC, não é por votarmos no partido que ganhou as eleições ou deixou de ganhar, é muito para além disso. É por sermos nós, com as nossas formas de ser, com as nossas formas de estar, com as nossas formas de pensar, que vamos criando um algo mais positivo ou menos, mais harmonioso ou menos, mais pacificado ou menos. É com as nossas críticas, com os nossos descontentamentos, com as nossas indisposições e com a nossa falta de pensar no bem maior, de pensar naquilo que ouvimos e naquilo que vemos, que vamos criando um halo, vamos criando uma psicosfera ao redor do nosso país, ao redor do nosso globo, que leva a determinadas situações. E eu vou repetir a frase porque ela é de facto forte. O povo, que somos todos nós, faz o governo, que são aqueles que nós elegemos, que aspira pelos atos. E o governo faz o povo que merece pelos seus sentimentos. E aqui temos a interação entre um governo e o povo. Nós elegemos um governo. E esse governo nós esperamos determinados atos, mas temos que os respeitar e dar espaço para trabalhar e temos que garantir a liberdade da ação e o bem e a fraternidade. E o governo faz o povo que merece. Ou seja, o governo tem que respeitar esse mesmo povo e tem que estar a trabalhar com ele sinergicamente na construção da paz, na construção da igualdade, na construção da fraternidade, na construção de um amor maior. E, portanto, é esta interação que nós ainda não aprendemos, mas temos que ir aprendendo, porque é desta interação que vai nascer a harmonia entre os povos. Para já a harmonia dentro do nosso povo e depois a harmonia entre os povos. Claro que as pessoas que nós elegemos, os governos que nós temos, são um reflexo da nossa sociedade. Não há outra volta. E se não gostamos do que vimos, então vamos trabalhar a sociedade, vamos trabalhar-nos a nós mesmos primeiro para sermos pessoas melhores, para agirmos de forma melhor em termos comunitários, para cooperarmos mais uns com os outros, para nos abrirmos mais uns para os outros, para nos considerarmos iguais e irmãos em humanidade. E desta forma, se assim o fizermos com persistência e com consciência, num trabalho de construção maior, num trabalho positivo de aceitação do nosso percurso, com harmonia e sem violência, nós estamos a construir um governo, estamos a construir um governo que nos mereça e que nós os mereçamos. Se assim não o fizermos, também estamos, mas depois não vamos gostar dos resultados, não é? E ao construirmos esse governo, e esse governo ao construir o seu povo, estamos a criar uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna e cooperante. Não é?
Mas todos têm de trabalhar dentro de si. Exatamente, nós temos que trabalhar em nós todos estes conceitos. Se nós na nossa intimidade não os temos, se nós na nossa família, com os nossos irmãos e amigos, não temos esses princípios, como é que nós vamos querer criar esses princípios em sociedade? Se nós não temos a paz em nós, como é que nós vamos ver a paz ao nosso redor? Como é que nós vamos querer construir a paz se nós não a temos em nós? Nós não sabemos como é a paz se não a temos em nós. E se nós não trabalharmos dentro de nós nunca vamos descobrir. E diz-nos Maria Nunes, todos têm de trabalhar dentro de si, removendo arestas e consertando intenções, aprimorando ideias e renovando atitudes, abraçando o progresso sob a regência da fraternidade, para que o povo e governo se confundam na mesma amizade, no mesmo respeito, aquilo que qualifica as pessoas humanas como sendo irmãs umas das outras. É muito profundo este texto, por isso eu vos dizia no início que quando este texto me saiu para reflexão e para estudo, eu fiquei muito surpresa, porque é um texto realmente profundo, mas muito oportuno e eu compreendi o porquê do agora. Estamos na altura de refletirmos sobre estas questões para construirmos a paz em nós, para construirmos a paz ao nosso redor, para nos aceitarmos todos como iguais, não é? Aqui diz para nos qualificarmos como pessoas humanas, como sendo irmãos, irmãs, uma das outras. Irmãos, uns dos outros, se quisermos no plural, não é? No plural sem género. Não é fácil trabalharmos em nossa paz, não é fácil olharmos para dentro de nós e trabalharmos dentro de nós. Mas é para isso que cá estamos. É para isso que estamos nesta vida, para nos gloriarmos, como ela nos diz, para remover as arestas e consertar as intenções. Nós não temos que ficar presos a intenções passadas. Nós temos que aprender e criar novas intenções mais positivas, assim como não temos que ficar presos a ideias passadas só porque achamos, ou porque a educação, ou porque a sociedade nos diz, mas falaste assim, agora fazes diferente, sim. Então, para eu ter falado assim, agora já não concordo com o que disse. Vou retificar a minha palavra, vou retificar a minha atitude e vou fazer diferente. Porque a evolução requer, de facto, atitudes diferentes. A evolução em nós requer, de facto, que pensemos e ponderemos sobre aquilo que fazemos ou fizemos e aquilo que queremos ou quisermos. E é na retificação para o bem que nós estamos a trabalhar em construção para sermos seres melhores. Estamos a trabalhar com o alto para construirmos um mundo melhor. Estamos a trabalhar para melhor amarmos, aprendendo o que é o amor, para melhor construirmos socialmente esse amor, constituindo a fraternidade, e para vivermos nessa mesma fraternidade, que é viver como irmãos de alma, irmãos de alma. Não os irmãos da matéria, mas irmãos de alma, que todos somos. E assim, queridos companheiros, é uma lição que nós temos que, como tantas aqui da Maria Nunes, não é? Que nós temos que refletir, temos que pensar e temos que enquadrar para entender. Assim terminamos as nossas reflexões de hoje e eu convido a todos para uma prece de encerramento e levando assim o nosso pensamento ao mais belo e colorido, na suavidade da harmonia celestial. A todos vós, queridos irmãos, de luz e paz, que nos ensinam, que nos orientam, que nos guiam na nossa caminhada, nós agradecemos a oportunidade
de estarmos convosco nestas reflexões de hoje. Agradecemos a oportunidade desta caminhada neste mundo, neste momento, das diferentes aprendizagens que vamos construindo. Agradecemos a ajuda na retificação do caminho constantemente. E vos pedimos que fiqueis connosco. Fiqueis connosco a ajudar-nos, a orientar-nos, a cumprirmos os nossos papéis nos dons que trouxemos. Para que não os desperdicemos. Para que possamos trabalhar em cooperação e fraternidade uns com os outros. Aprendendo assim um pouco mais das vossas leis divinas e trazendo para o coração a paz, a harmonia e a beleza do mundo maior. E fiquei conosco, hoje e sempre. Fiquei com todos nós. E que assim seja, com a vossa graça. Queridos companheiros, assim terminamos as nossas reflexões. Eu desejo a todos um fim de tarde abençoado. Eu desejo a todos uma noite harmoniosa e tranquila. E despeço-me até sexta-feira para o nosso estudo às 9 da noite de Portugal, 5 da tarde do Brasil, sobre o livro dos médiuns. Sim, nós mudamos a nossa hora para a hora de verão, deixámos de ter 3 horas de diferença do Brasil, passamos a ter 4. A hora no Brasil mantém-se, 17 horas, a hora de Portugal passa a ser 21 horas, 9 horas da noite. E assim, queridos companheiros, desejo a todos uma noite abençoada, desejo um resto de uma semana feliz e que Deus vos abençoe a todos e até sexta-feira, se assim nos for permitido. Com a vossa paz e com a vossa luz, me despeço. Uma noite abençoada. Até sexta, noite boa.